Ei, gente, está começando mais um Papo 10. É a temporada 2025 com os parceiros, prefeitos, vereadores, amigos, secretários, lideranças que nos ajudam a tocar o nosso mandato de deputado federal. E hoje tenho a presença do meu prefeito, Rodrigo Borges. Quem participou da campanha de Guarapari sabe da alegria que foi a campanha do Amarelinho com o nosso Rodrigo Borges, que esteve aqui na última temporada como vereador e agora é prefeito da Cidade de Saúde. Olá, Rodrigo, bom ter você mais uma vez no nosso Papo 10, hein? E Amaro, muito bom estar aqui de novo. A campanha, como você disse, foi uma campanha muito alegre, foi uma campanha que realmente envolveu a cidade veio junto, conseguimos a vitória, começamos então o mandato de prefeito, estamos encerrando o primeiro semestre, começando agora o segundo semestre. É, é uma missão realmente muito importante, ela consome bastante a gente, mas, por outro lado, também é um lugar muito honrado e a gente está com muito gás para a gente poder mudar a realidade da cidade. Olha, nesse início de bate-papo, eu quero saber quem é o Rodrigo Borges. Quem é o Rodrigo Borges que as pessoas não conhecem, né? Quem é esse homem que é servidor público, foi vereador e agora é prefeito da cidade? Me fala um pouco do Rodrigo Borges. Bom, o Rodrigo Borges é um morador de Guarapari que utiliza os serviços públicos de Guarapari. O meu filho, ele estuda na escola pública, lá na Escola Zilnet, faz parte da comunidade escolar pública. Eu utilizo o UPA da cidade. Se forem lá, vão ver que eu já fui várias vezes, em vários anos. Então, eu utilizo os serviços públicos e quero que aquilo funcione, né? A gente vê muita dificuldade na nossa cidade, mas eu sou um morador. Antes de virar vereador, virar prefeito, a gente é morador da cidade. A gente é criado ali, vem de pequenininho, vendo a evolução da cidade. é, e aí a gente hoje vira então um prefeito e consegue então pontuar aonde precisa das intervenções para a gente conseguir fazer uma melhor qualidade de vida na cidade, né? Uma coisa que é interessante é o seguinte: como você é de Guarapari, conhece como ninguém, com a palma da sua mão a cidade, me fala uma coisa de Guarapari que pouca gente sabe que existe em Guarapari. Me fala. Guarapari é uma cidade assim, que todo mundo conhece, né? Outro dia a gente estava lá em Brasília, lá com você, lá na sede do Republicanos, a gente conversando com um deputado federal, o Mário Frias, que estava lá. Uhum. E aí o Mário Frias foi ator da Globo, fez Malhação, e aí ele falou: "Ô, rapaz, você é prefeito em Guarapari?" Em Guarapari eu ia lá antes de eu ser ator na Malhação, e eu dormia lá, ia nas praias, acabava dormindo na rua. Mas assim, Guarapari, o que poucas pessoas conhecem é que tem uma periferia com um povo muito trabalhador e que vive muitas dificuldades. Muita gente visita Guarapari, mas como o Mário Frias conhece as praias, né? Agora a gente tem também as montanhas que estão sendo muito frequentadas, mas a gente tem uma parte, uma, uma área periférica grande e que tem muita carência. E aí a gente precisa realmente mudar aquela realidade ali. Foi bom você tocar nesse assunto, Rodrigo, porque numa reunião que estivemos com o governador Renato Casagrande, até para falar para o governador dos problemas de Guarapari, buscar soluções e recursos, ele ficou espantado porque não só você como eu e os representantes da cidade falávamos para ele dos problemas que Guarapari enfrenta. E ele não tinha conhecimento disso, ele não imaginava isso. Qual é, na sua visão agora, não um fiscalizador, mas um executor, qual o principal problema da cidade e como que você consegue atenuar, diminuir esse problema e sanar esse problema muito em breve, agora com a sua gestão? Então a cidade, ela tem os problemas que a gente consegue identificar quando anda nela. Então, o transporte público é um problema gravíssimo. A questão da periferia, com as drenagens macros, é um problema gravíssimo.
a gente precisa enfrentar essa parte junto com a rede de esgoto. É, mas não é só os problemas que a gente vê na cidade, né? Na saúde, na educação. Existem aqueles problemas agora das contas públicas. Existe o problema na administração pública, como que teve nessas 2 últimas décadas um abandono. Também os processos são físicos e nas outras prefeituras todo mundo já com processo eletrônico. Eu, nessa oportunidade que você narrou aqui, o governador, ele tomou um espanto quando eu virei e falei que a gente assinava cheque ainda na prefeitura. Então, a prefeitura está muito atrasada. Além da cidade ter muitos problemas, a prefeitura também tem um orçamento muito baixo e muito atrasada na dinâmica do dia a dia ali. Precisa de evoluir. E aí a gente vem, então, trabalhando, já identificando nesse começo e planejando como fazer para a gente buscar uma melhor arrecadação e a gente modernizar o setor público. E, diante disso, ampliando também a parte política na capacidade de buscar recursos no governo estadual e no governo federal. Guarapari precisa imediatamente sair daquele discurso que tinha no gestor anterior de que fazer obra com recurso próprio é algo fantástico e buscar mesmo a parceria com o governo federal e o governo estadual. Conseguimos no PAC agora já 2 creches e o CAPS. É importante dizer isso, Amaro, porque aí você vai linkar isso com de que maneira está sendo feita a distribuição de recursos no país. O governo federal ele fica com a maior parte do recurso. Então, se o município não tem capacidade de ir lá buscar, ele fica fora do maior bolo. Sim. E aí a gente está tentando consertar isso já agora no começo. E aí a importância tão grande de ter um deputado federal atuante lá, como você está se colocando, né? Não só na parte política, onde você ajuda na eleição, mas também na parte agora como um instrumento mesmo em Brasília, sendo a voz da cidade lá e buscando esse direcionamento. Como no começo do mandato a gente foi em Brasília, visitamos 3 ministros na oportunidade, que você abriu as portas lá, e a gente está tentando, então, entender como funciona Brasília e buscar esse recurso, né? Muito a cidade tem que fazer, né? A prefeitura tem que ter essa capacidade de captação de recursos. A gente voltou, então, fez os PACs e já começa a ter esse resultado. Por outro lado, também, buscar também com o governo estadual, que não se fazia essa parceria com o governo estadual. Então, eu já tive em dezenas de oportunidades com o governador. A última, você estava junto lá no Palácio, onde a gente pôde mostrar para ele a dificuldade que a gente estava e o quão importante o governo do estado para o desenvolvimento de Guarapari. Chegando a falar sobre as orlas, que todas as orlas estão numa situação de muita dificuldade. Falamos também sobre as drenagens macro, a falta de praças na cidade e o recapeamento. A cidade precisa de asfaltamento e de recapear várias vias. Então, contamos isso tudo. Ainda tem problemas com a peixaria, tem problemas com o transporte público. Então, a gente precisa pontuando isso e a gente tentar avançar. Para a gente entregar um mandato daqui a 4 anos, entregar uma cidade melhor do que a gente pegou. O interessante da sua gestão, mesmo no início, é que você trabalha em 3 frentes. Tirar a cidade do isolamento, buscando recursos, conseguir organizar administrativamente a cidade e trazer a essência de felicidade e alegria que Guarapari tem e sempre teve, resgatando diversos eventos. Então, assim, você não parou de fazer festa na cidade. Praticamente todo final de semana existe algum evento que tem o apoio da prefeitura ou a prefeitura trabalhando em prol da cidade para atrair turistas, mesmo no contrafluxo de baixa temporada. É isso. Aí, de todos esses problemas estruturantes que a gente falou, vem o problema na arrecadação, porque também abandonaram a parte econômica da cidade. Então a gente trabalha em 2 frentes, pelo menos. Uma é a capacidade turística da cidade, e aí a gente vem fazendo eventos.
não só de natureza de festa, mas também gastronômica, de esportiva. Vai vir agora a Seleção Brasileira de Basquete, vai passar ali alguns dias em Guarapari, e nós vamos explorando isso. É, mas uma cidade turística, ela precisa que isso aconteça. Por outro lado, também, Guarapari ficou mais de uma década com uma área comprada para fazer um polo industrial e nada foi colocado lá. Então a gente já em 6 meses consegue colocar uma empresa lá e aí já começa a conversa com outras para a gente tentar evoluir essa área industrial. Esse é o caminho de Guarapari, é você trabalhar e estruturar e melhorar a questão turística, porque Guarapari por si só já atrai muita gente, e na outra ponta, esse polo industrial sair realmente do papel, ser efetivado para que a cidade possa crescer? Isso, o polo industrial ele é vital, porque a gente quer fazer os eventos, por exemplo, com parceria privada. Mas se você não tiver o privado lá, qual porta nós vamos bater? Então eles caminham em consonância. A gente precisa potencializar o turismo, fazer um calendário turístico robusto, interessante, divulgado com antecedência. A gente vem tentando fazer isso. Claro que a gente, nesse início, como você mesmo falou, a gente vem cravando os eventos, talvez não com a antecedência necessária, até porque a gente entra agora. Mas a gente vem cravando o calendário e aí acontecem acertos e acontecem erros. E a gente já pontua os erros, o errar é humano, permanecer no erro, que é uma burrice. E aí a gente vai tentando, em cada evento, fazer uma melhora nele. E aí, no ano que vem, que a gente vai, então, fazer a segunda edição dos eventos, a gente faz uma arrecadação mais pulsante e promovendo emprego, oportunidade para o povo. Isso é fundamental, que o poder público faça isso. Até porque, como eu falei com o governador, a reforma tributária que está batendo na porta depois de 2030, o turismo vai falar muito alto. E o Espírito Santo precisa melhorar a parte turística. E a cidade que tem o maior potencial turístico no Espírito Santo, claro que tem outras que tem, mas a maior, que tem o maior potencial é Guarapari. Guarapari é o que vai puxar isso. E a gente tem que ficar atento a isso. A cidade tem que estar preparada para receber esses turistas. Então, a gente melhorar as questões de estrutura também é muito importante. E a questão do setor hoteleiro, de transporte, isso tudo, a cidade precisa estar mais bem equipada para isso. Agora, me fala a tua rotina, porque uma coisa é certa, você como vereador não ficava em gabinete, ficava na rua. E como prefeito também você fica na rua, praticamente o dia inteiro, para fiscalizar o que está sendo feito, verificar algumas situações, também dar o respaldo para algumas regiões que querem o seu apoio financeiro para que tenha obras e, por enquanto, você ainda está com projetos, ainda está buscando recursos. Como é que é o dia a dia? Como é que era o dia a dia do Rodrigo, vereador e agora prefeito? Como vereador, a gente fazia um trabalho de ser a voz das pessoas e de fiscalização. Hoje, como prefeito, a gente realmente vai nos bairros, vai nos equipamentos públicos para identificar quais são os problemas mais emergentes. Não dá para consertar tudo, porque o abandono foi muito grande, por muito tempo. Né? Mas a gente consegue hoje identificar e fazer as prioridades. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente está indo nas 64 escolas, entregando o uniforme, que é uma novidade dentro do município, onde anteriormente o uniforme davam-se uma blusa e olhe lá. Hoje não, a gente está dando 2 blusas, duas bermudas e o tênis, que antes não davam o tênis. E para a escola, para o ensino infantil, ainda o agasalho ainda. Mas entregando todo dia, a gente está nessa sequência, já fomos em 24 escolas, faltam 40, são 64 no total, mas indo em todas e olhando sim as estruturas, conversando com os diretores e pontuando o que é a prioridade. Então, para você ter ideia, quando a gente pegou e teve as chuvas intensas, eu peguei um relatório fotográfico de todas, liguei para todas as diretoras, e quase 50 escolas com problemas de infiltração no telhado, caindo água dentro da escola. Então não dá para se resolver 50 escolas
o telhado de 50 escolas em 6 meses. Mas a gente vem pontuando o que dá para ser feito, a emergência primeiro, depois o segundo ponto, o terceiro ponto, para a gente depois chegar lá no final, a escola já está num nível muito mais aceitável, né? Está num estado muito melhor. Isso é importante. A cidade vai ter problemas, daqui a 30 prefeitos vai ter problemas, as cidades têm. Mas a gente tem que pegar ela de um jeito e entregar ela melhor do que o que você pegou. Talvez esse seja o meu acalanto hoje, porque quando você pega, você com aquela vontade de mudar tudo e tal, só que a gente sabe que a gente não tem essa margem para fazer tudo. Apesar da parceria com o deputado federal, com o governador, nós vamos a Brasília, vamos buscar isso com todo mundo, bati na porta de todos. Do PT ao PL, da esquerda à direita, todo mundo, quem quiser contribuir com a cidade de Guarapari, Guarapari está lá receptiva para isso. Até porque todos têm o seu eleitorado, o povo de Guarapari é livre para votar em quem quiser. Então ele pode votar no PT, pode votar no PL, pode votar no Republicanos, pode votar no PSB, e aí depois quem foi eleito tem o dever de ir lá e fazer a contribuição com o município que tanto precisa disso, né? Seria muito injusto da minha parte querer só colocar o Amaro Neto porque foi ele que me apoiou. Então ele vai poder colocar, porque também teve voto, teve uma votação expressiva, sempre teve, mas os outros também têm esse dever de contribuir lá. E a gente vem batendo na porta deles e explicando quais são as maiores urgências do município. O Rodrigo, como vereador, era muito fiscalizador, atuante, denunciava os problemas na prefeitura. Teve um trabalho tão bem feito que nos ajudou a ser deputado federal, nos ajudou bastante na última eleição e foi levado, alçado ao cargo de prefeito. Rodrigo, é claro que o seu trabalho como vereador foi bem aceito pela população, tanto que você se tornou prefeito. Agora, me fala, qual foi a grande marca sua como vereador de Guarapari? Eu acho que a gente faz um trabalho de vereador que teve esse reconhecimento justamente porque a gente deu acesso às pessoas, né? O que eu estou promovendo como prefeito ainda agora, tentando dar acesso às pessoas. Claro que como prefeito se multiplica muito mais. E aí talvez seja impossível fazer o movimento que se fazia. Mas eu acho que a acessibilidade, você se colocar presente, isso foi muito importante, porque as pessoas tinham aquela sensação de que quando a pessoa ganha, ele some, né? E aí eu me mostrei presente sempre. Agora vocês vão ver um prefeito que está nas escolas entregando uniforme, que está na feira como qualquer um, anda na rua, compra no supermercado, vai na casa de um almoçar, vai na casa do outro. Então, está na prefeitura despachando também. Por outro lado, está nos órgãos públicos conversando com o servidor. E a gente vai na orla para poder liberar uma música ao vivo, conversa com os quiosqueiros. A gente, por outro lado, vai na periferia, atende os problemas que estão. Não dá para atender todo mundo o tempo todo, mas o que a gente pode fazer hoje, a gente faz com muita intensidade e com muito amor. Você falou uma coisa aí, né, que é uma característica sua. Praticamente, durante a semana, você almoça na casa da população. Como é que é isso? Como é que é a receptividade? Como que você escolhe? Como é que é essa questão dessa proximidade, além da proximidade do dia a dia estar na rua? A população, realmente a gente tem uma sintonia boa, eu paro, explico, falo a verdade, não fico conversando. Aí eles chamam, vem cá almoçar, prefeito. Muitos me convidam para casa, a gente marca um almoço, a gente fez até um quadro chamando Fila Boy, vou lá na casa da pessoa. Isso é bacana, porque todo mundo almoça, e aí eu vou lá almoçar na casa de alguém. E aí Dá prestígio para determinada pessoa que às vezes não é nem uma liderança do bairro. As pessoas se sentem prestigiadas e eu me sinto também, porque eu sou muito bem acolhido, com muito carinho, e aí é uma relação dupla, né? Tanto de Mas lá para nesse cá como almoço daqui tem para lá. cobrança? Ou não a cobrança? Cobrança sempre. Cobrança, e é justo, é legítimo, né, do processo. Você é prefeito, você
não só administra a cidade, como governa, administrar e governar é diferente. Então, o governar ele é o mais amplo, né? A gente precisa realmente governar, e governar é compartilhando a decisão. Então, para ser certeiro, você tem que ouvir as pessoas. Quem mora lá em Andando sabe o que acontece em Andando. Quem mora no Kubitschek sabe o que acontece no Kubitschek. Quem mora lá no Recanto da Sereia sabe o que acontece lá, como no Vilagem do Sol. E eu, como prefeito, tenho que estar atento, tentar buscar soluções. Claro que todo lugar tem os seus problemas, a gente tem que saber pontuar aonde é o mais urgente, o mais emergente, e tentar buscar essa solução. Não é fácil, porque é um trabalho do dia a dia, tanto de ouvir quanto de buscar a solução. Tem que ter um equilíbrio nele. Ser servidor público de carreira te ajuda como gestor para você também ter um olhar também atento ao que o servidor público está oferecendo para a população de Guarapari? Assim, ser servidor público me ajuda bastante. Até porque quando atuava lá na função de que ganhei um concurso, né, que passei no concurso, ninguém sabia o que acontecia no meu setor melhor do que eu. Nem o meu chefe, nem o chefe dele, nem muito menos o secretário, nem o prefeito. Quem sabia lá era eu. Então, isso é uma informação que aquele funcionário tem que só ele é, sabe. E aí, um gestor que é atento e consegue ouvir o servidor, ele certamente vai ser mais assertivo. Vou te dar um exemplo lá no UPA, quando a gente foi lá no primeiro dia. A servidora na recepção, a cadeira dela estava quebrada, o ar-condicionado também, a gaveta dela estava quebrada. Ela é aquela que pega o documento para poder fazer o primeiro atendimento ali. Aí eu perguntei para ela, aqui eu já estou vendo que são esses problemas. Ela falou, prefeito, mas tem um outro problema, que é o que mais me incomoda, a luz. A luz é muito ruim aqui. Quem sabe desse problema? Ela que está ali. E aí, o ouvir dela, hoje, se você chegar lá na recepção, para você não vai ter diferença. Mas vai estar lá uma lâmpada cruzada, duas lâmpadas, onde melhorou a iluminação lá. Eu fui lá outro dia, perguntei como é que estava, melhorou. E aí é isso, a gente ir avançando para dar melhores condições de trabalho. Por outro lado, nesse mesmo dia no UPA, a gente olhou as salas de descanso dos enfermeiros e dos médicos. E as camas todas quebradas com problema, trocamos todas as camas, porque o servidor ele é fundamental dentro do que a gente se propõe. O prefeito ele não é o que faz o serviço. Quem faz o serviço são os servidores. Ele que entrega à população isso. E aí a gente tem que pensar no bem-estar deles ali, para ele ter condição de entregar o melhor. A gente pode cobrar, mas a gente tem que estar atento a isso e às sugestões que eles dão. É, claro que tem servidor de todo jeito, né? Tem uns que realmente estão ali e se importam em fazer o melhor, tem outros que estão apenas pelo ganha-pão dele e também não estão se importando, mas a gente consegue então identificá-los e saber que tem a grande maioria quer realmente entregar o melhor à população. É boa a sua sensibilidade, Rodrigo, porque aparentemente no olhar era a cadeira, era a mesa, era tudo ruim para o servidor ter uma condição digna de trabalhar. Mas o que ela precisava era só iluminação, não era uma cadeira boa, era apenas uma iluminação para poder continuar prestando bom serviço. Deixa eu falar para você, nós já destinamos para Guarapari 20 milhões de reais, aproximadamente 20 milhões. Desse total, 80% agora com a sua gestão. Esse recurso está chegando em Guarapari nesse ano de 2025. Como é que as nossas emendas, o teu trabalho, a tua visão de prefeito, servidores e tudo mais, como é que a gente muda a vida das pessoas através do trabalho, não só que você executa, buscando recursos em Brasília, mas também das nossas emendas? Amaro, as suas emendas, elas são de suma importância. E não é porque eu estou do seu lado, não preciso te adular para isso, mas para a cidade de Guarapari está sendo muito importante, porque a gente pega uma cidade destruída economicamente. Como vereador, vou ter orçamento maior do que o orçamento que me deixaram. Então, nós temos muitos problemas dentro da prefeitura de ordem financeira. E aí,
para você ver o volume de recursos que você coloca lá, a gente é agradecido, mas senadores da República colocam lá de 1 milhão a 2 milhões. E você está colocando uma cifra muito maior. Então, esse recurso faz uma diferença grande no nosso planejamento, uma diferença grande para a gente conseguir justamente fazer essas mudanças estruturais, dar melhores condições aos servidores, entregar bens e serviços melhores à população. A cidade de Guarapari, ela tem um poder de reação, um limite daquele para investimento muito baixo, porque a máquina custa caro hoje, perto do que se arrecada, né? Se arrecada muito pouco, então todo o custeio que tem da máquina sobra muito pouco para investimento. Então, quando você vem e coloca esse volume, eu falo para você que isso aí contribui com mais de 50% do que a gente pode investir. Então, faz uma diferença gigantesca. Hoje, nas contas de Guarapari, esse volume que você colocou lá de emendas realmente muda bastante o nosso poder de reação para a população. Não, e a população de Guarapari, pelo que nós vimos na campanha, você já conheceu de perto porque você vive e acompanha o dia a dia de quem mais precisa de Guarapari. Mas quando eu estive na sua campanha, eu vi como que Guarapari precisa de investimento, não só público como privado, para que a gente possa, num prazo de 4, 8, 10, 15 anos, ter uma cidade infinitamente melhor. Acho que a cidade não é ainda top do turismo, porque tem esse gargalo social que existe no município de Guarapari para que ela possa desenvolver. Qual é o seu sonho para Guarapari, Rodrigo? É o que você falou? Deixar uma cidade melhor para os seus filhos? Ou você tem um sonho específico para a cidade? Então, eu queria muito, no final desses 4 anos, conseguir entregar um turismo mais pulsante, conseguindo dar renda, realmente marcando a cidade na parte econômica, dando um rumo que os próximos gestores vão seguir esse rumo como um patrimônio da cidade. Isso é fundamental para a evolução da cidade. Não seria só uma obra estruturante, mas um rumo realmente estruturante, onde a cidade não aceitaria outra conversa fiada, viver de ilusão. A cidade viveu por 2 décadas de ilusão. Pessoas que chegavam lá, prometiam um mundo e não conseguiam entregar nada. E agora não. Eu quero mesmo mudar essa realidade. Trazer a parte econômica para uma versão muito mais completa, muito melhor. E aí se diz respeito das orlas melhores, fazer também o nosso potencial de montanha, linkando com as praias, não é só montanha, também não é só praia, mas é 54 praias a 15 minutos da montanha. Essa é a proposta da cidade. E isso gera oportunidade, renda e recurso para a cidade, para todos. Aí a gente precisa fazer isso acontecer. E aí a cidade ganha com isso, a população ganha com isso, e aí serviços essenciais que a gente vê lá, como a saúde, que é a prioridade, vai ter uma dinâmica muito melhor. Né? A gente hoje, para estruturar todas as unidades de saúde em termos de mão de obra, precisa de 18 equipes a mais. Então a gente não tem nem essa margem dentro do gasto com o pessoal para se contratar. Então, para se aumentar essa margem com o pessoal, precisa aumentar a arrecadação. E aí é uma coisa que puxa a outra. Quando vai para cima, você consegue levantar tudo para cima. Quando começa a puxar para baixo, aí as dificuldades vão ficar mais latentes. Agora vamos falar de emenda, né? Porque, assim, no início da gestão, a gente já está destinando cerca de 15 milhões de reais, recursos para a saúde, que é o seu carro-chefe, porque você brigava muito por uma saúde decente para o morador de Guarapari quando era vereador, e também para a educação, porque também você foi um fiscalizador das escolas públicas do município que eram precárias, e você constatou isso já como prefeito. Para os próximos meses, próximo ano, o que você pensa em buscar de recursos para a cidade? A gente pretende, na parte da educação, climatizar todas as escolas que estão lá. As escolas estão
uma situação muito difícil, então a gente vem melhorando a parte estrutural delas, como a gente falou aqui, mas também climatizar elas. Foi uma proposta, foi uma cobrança, uma fiscalização e também um compromisso de campanha. Já na área da saúde, nós vamos fazer mudanças importantes na área da distribuição de remédio. Nós vamos levar isso para o Shopping Paris, que vai ser um faça fácil lá. Então hoje eu só consigo dispensar meus remédios lá no centro de distribuição com 3 equipes lá para fazer isso. Nós vamos botar muito mais, então nós vamos conseguir dispersar com muito mais velocidade e também dando condições melhores de espera. Hoje fica todo mundo em pé dentro do posto de saúde. E aí na saúde também, ampliação do UPA está dentro dos nossos planos. Já conversamos com a Samarco também para isso. Mais os recursos que você coloca para a gente também fazer uma compra de medicamento melhor, a gente também chegar a evoluir nesse quesito. A gente fez uma conversa muito bacana e vai sair frutos disso com o Correio entregar as fraldas em casa, porque a fralda é de uso contínuo, a pessoa está acamada, geralmente um parente que tem que sair para ir lá buscar, ele acaba perdendo o dia de serviço. Então, se a gente conseguir fazer essa entrega pelos Correios, nós estamos nesse planejamento, vai ser um avanço, melhorando essa questão. Então, são questões que, no final de tudo, a gente consegue dar um serviço mais rápido, mais eficiente, com mais qualidade, é o que a gente está buscando. Para finalizar, a família se sente orgulhosa de você chegar à prefeitura? Se sente. Eu falo para você que minha mãe era uma pessoa que nunca quis que eu ficasse na política, né? Nunca quis. Não era o sonho dela. Mas tá no sangue, né? Ela falava assim para mim, você já se formou advogado, por que você não vira juiz e desembargador? Eu falei, por que eu vou virar vereador e senador? E ela falava, não. Mas eu confesso para você que quando virei prefeito, ela realmente se sentiu muito orgulhosa. Minha mãe é diferente para mim. Eu não tenho mais o meu pai, me faz uma falta muito grande. Mas a minha mãe, hoje com 72 anos, minha mãe é funcionária de carreira do Bandes. Minha mãe tem 44 anos de serviço público no Bandes. Trabalha até hoje. E ela quando teve a vitória, ela entrou dentro do trio elétrico, subiu lá em cima. Eu falei, mãe, não sobe aqui não. Aqui passa aqueles cabos, aqueles fios, tem que abaixar. Aí a minha irmã foi botar a mão nela para não deixar ela ficar. Ela tira a mão de mim, eu vou ficar aqui. E ela foi toda orgulhosa para lá. Realmente, minha mãe fez uma diferença gigante na minha vida. Ela não só deu a luz, mas ela também me ensinou tudo que eu sei. Então, hoje ela se sente sim orgulhosa disso. E eu vejo o mesmo orgulho que quando eu me formei advogado. Ela dançou valsa comigo lá na Lua Azul. E ela dançou a valsa com um sorriso, parece que estava congelado. Um sorriso no rosto, a valsa toda. Não esqueço do sorriso dela. Então são 2 momentos que marcou, tanto quando eu formei, quando eu ganhei a prefeitura. Então, me sinto feliz em ter dado esse orgulho à minha mãe. Eu lembro dela desde a sua convenção até a sua vitória e a sua diplomação. Então, o orgulho dela de você ter chegado à prefeitura e também dos seus filhos e de toda a sua família. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo 10. É bom ter o amigo aqui que de vereador se tornou prefeito. E como ele falou para a mãe, um dia será senador da República, se Deus abençoar. O nosso Rodrigo Borges, hoje prefeito de Guarapari. Obrigado pela sua presença nessa temporada 2025 e que Deus possa abençoar na sua gestão agora de prefeito de Guarapari. Tá bom, meu amigo? Obrigado você, Amaro. A cidade de Guarapari também agradece todo o empenho que você está tendo lá. É importantíssimo. Obrigado por ter participado e visto a situação da cidade, ter conhecido a realidade dela mesmo e hoje poder falar como falou na mesa do governador, eu conheço a realidade e preciso da sua intervenção. Então você não só como deputado nas suas emendas que são suas, mas também
na sua articulação, defendendo o povo de Guarapari. Obrigado pela lealdade com o povo de Guarapari. Não, tamo junto com o povo da Cidade de Saúde e também com o meu prefeito. Amarelinho! Ô, painho! Esse foi o Rodrigo Borges, o prefeito de Guarapari, que está fazendo uma excelente gestão e é nosso parceiro e está aqui no Papo 10. Teve no Papo 10 da última temporada como vereador e agora como prefeito de Guarapari. O Papo 10 sempre recebe amigos, parceiros, prefeitos, vereadores, secretários, lideranças que ajudam no desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo através do nosso mandato. Até a próxima. Grande abraço.